Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito, e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estavam falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, contemplamos essa cena onde Jesus fala aos fariseus. Jesus fala e usa alguns termos importantes nesse sagrado Evangelho, através da sua pregação. Jesus fala por algumas vezes: Eu sou, que manifesta o nome de Deus, Yahvé. Jesus fala também sobre a sua elevação do chão, que é a prefiguração da sua morte de cruz. E ele vai dizer que quando o Filho do Homem for elevado, então sabereis que eu sou. Veja que Jesus Cristo ele nos chama a essa reflexão. Crer em Jesus Cristo significa escutar a sua palavra, escutar essa palavra de vida, escutar os ensinamentos que ele nos traz para que nós possamos colocar em prática em nossa vida. A vida do próprio Cristo é essa grande pregação, onde ele, através do seu exemplo, ele vai nos conduzindo a essa obra de salvação, a essa libertação dos pecados. Por isso que Jesus Cristo vai dizer que ele vai partir, mas vós, os fariseus, morrereis nos seus pecados. Por quê? Porque não foram capazes de reconhecer em Jesus Cristo o Filho de Deus. Porque os fariseus eram aqueles que estudavam a Sagrada Escritura, eram aqueles que conheciam bem a história de Israel, eram aqueles que contemplavam os textos sagrados e eram os mais capazes de reconhecer em Cristo o Messias. Mas muitos deles não foram capazes de reconhecer em Cristo o Messias. Não porque não viam os sinais messiânicos em Jesus Cristo, mas porque tinham o seu coração endurecido. Tinham o seu coração endurecido diante daquilo que é o preceito humano e não mais se preocupavam com o preceito divino. Por isso que Jesus Cristo faz essa exortação e essa crítica aos fariseus. Esses fariseus também que no dia de ontem, no Evangelho de ontem, contemplávamos que traziam uma mulher para ser apedrejada, falando sobre a lei de Moisés. Mas para os fariseus a lei de Moisés era os 5 livros da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. Para Jesus, a lei é os 10 mandamentos, aquilo que é a lei natural do ser humano, aquela lei que foi impressa pelo próprio Deus
através da criação. Por isso que Jesus Cristo é esse que manifesta a glória de Deus, é esse que manifesta o verdadeiro ensinamento. Ele não fala por si só, mas ele fala daquilo que viu do Pai, daquilo que recebeu do Pai do céu, porque é o próprio Pai do céu que o envia a esta terra para realizar essa grande obra de salvação, de libertação dos pecados. Por isso que Jesus Cristo exorta que, se não crerdes, morrerei em vossos pecados. O ato de crer é um ato de adesão, não só de acreditar, porque há muitos que acreditam, mas quando não aderem à doutrina, à vida de Cristo, não são capazes de dar a vida por aquilo que dizem que acreditam. Por isso que Jesus Cristo, ele vai dando através da sua vida esses sinais e nos chamando a praticar esses sinais, esses ensinamentos, e para que nós possamos verdadeiramente contemplar nele aquele que foi anunciado pelos profetas, aquele que foi enviado pelo Pai, aquele que é elevado na cruz para a nossa salvação. Esse sim é aquele que verdadeiramente realiza a verdadeira obra de libertação do pecado. E essa libertação se dará perfeitamente na cruz, porque na cruz Jesus Cristo, com os braços abertos, abraça toda a criatura, para que nele todas as coisas sejam redimidas, toda a criação seja plenificada e seja restaurada através do seu sangue. No dia de hoje, meditamos já antecipadamente essa paixão de Cristo, que ele anuncia de forma velada, de forma implícita, mas que nós vamos meditando ela, preparando o nosso coração para que possamos verdadeiramente, no dia que celebrarmos a paixão de Cristo, na Sexta-feira Santa, possamos estar com o nosso coração aberto para que a obra da graça se realize em nós. E aquela palavra, aquela última palavra de Jesus Cristo na cruz, tudo está consumado, se realize na nossa vida, porque a consumação da obra de salvação é sim a verdadeira libertação dos nossos pecados, para vivermos uma vida nova em Cristo, uma vida já ressuscitada em Cristo, renovada em Cristo, para que assim possamos ser movidos por esse Espírito Santo que move o próprio Cristo e que possamos permanecer no seu seguimento rumo ao reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.